tema de hoje é que as teorias sociais buscam entender por que nós, humanos, consumimos bens para além da questão utilitária, de suprir as nossas necessidades. Essa é uma discussão bem antiga, já no conjunto de elaborações sobre o ato de consumir, e há uma série de vertentes distintas que buscam explicar as principais razões e entender o fenômeno do consumo. Eu vou tentar trazer aqui um apanhado de algumas dessas principais explicações e contemporaneizar o debate com outros elementos que eu acredito que sejam essenciais para a gente entender como que se dá a relação de consumo hoje em dia. Bom, a teoria social ela sempre buscou ir além de uma versão mais economista, mais utilitária, que buscava explicar o fato da gente consumir bens atrelando-os às nossas necessidades. É claro que há toda essa questão utilitária, mas é preciso entender outros elementos que vão para além disso. Acredito que Karl Marx foi o primeiro grande teórico a pensar sobre a questão e mostrar como o consumo ele muitas vezes abstrai a nossa relação com o trabalho humano, com o trabalho que gerou aquele bem que é consumido. O consumo é possível ser interpretado dessa forma como um elemento que vai garantir o funcionamento e a continuidade do sistema capitalista, uma vez que ele é a forma de expressão também do fetichismo da mercadoria, ou seja, à medida em que o consumo dos valores de uso, ele abstrai a relação do produto obtido pelo trabalho com a força de trabalho que o gerou. Contudo, há dimensões simbólicas também nesse processo. Há dimensões simbólicas nesse processo que foram notadas primeiramente por Veblen. Veblen, um economista, que tratou de entender a parte simbólica de ostentação do consumo, algo que também está muito presente hoje em dia, o consumo de ostentação, mas naquela época ele já dizia, no começo do século XX, antes da explosão do capitalismo de massa, ele já vinha dizendo que o consumo ele pode constituir uma forma de ostentação, ou seja, uma maneira simbólica das pessoas representarem e dizerem quem elas são ou quem elas pretendem ser a partir daquilo que elas consomem. O Pierre Bourdieu ele vai dar uma continuidade de alguma forma a essa teoria de Veblen, mostrando que o consumo pode ser uma maneira de distinção social, ou seja, eu consumo para me distinguir de outras classes, de outras pessoas, para mostrar a que grupo que eu pertenço e de que forma eu sou superior ou inferior a determinado grupo. Então, o consumo ele comunica nossas expectativas, nossas posições de classe, nossas formas de vida. Isso se dá de uma maneira quase que automática, sem que a gente perceba que está fazendo isso, mas acaba sendo uma maneira de distinção entre as classes na sociedade. Da parte da antropologia, os antropólogos também já apontam como o consumo é uma forma de diferenciação no sentido de comunicar quem somos dentro da sociedade, comunicar nossos valores, nossos hábitos, nossas práticas. Então, a prática de consumo é mais do que um simples elemento de fetichismo da mercadoria ou utilitarismo, mas serve também, se a gente for pensar numa perspectiva mais funcionalista, para a sociedade dizer, para os habitantes de uma sociedade dizerem para que eles estão lá, a que eles vieram, quem eles são e como eles se comportam. Já dizia Salins que na sociedade capitalista o consumo é o locus principal da produção simbólica. Dessa forma, qualquer coisa que nós vestimos, nós carregamos, nós portamos, acaba comunicando aos outros seres de uma forma simbólica quem somos e o que queremos.
Esse conjunto de interpretações acaba compondo um mosaico a partir do qual a gente pode entender que sociedade é essa que a gente vive e como nós estamos nos relacionando uns com os outros a partir do uso de bens. Contudo, hoje há uma série de mudanças em jogo e esses elementos eu acredito que sejam essenciais para a gente compreender o que é o consumo hoje em dia e qual é o seu papel na reconfiguração do nosso capitalismo, da nossa sociedade capitalista. Então, a primeira delas é a ideia de consumo de imagens e consumo de experiências. Alguns autores que vão falar que vivemos numa sociedade de hiperconsumo ou num capitalismo de imagens. Isso quer dizer que o consumo consiste na principal forma, na principal expressão a qual nós desempenhamos papéis na nossa sociedade. Então, antes de tudo, somos consumidores nas sociedades contemporâneas. E consumidores não só de bens, mas consumidores de imagens, consumidores de propaganda, consumidores de formas de ser, de nos portar e de transmitir, e ainda mais com o advento da internet, acabamos transmitindo essas imagens para uma ampla audiência. Então, somos todos produtores de imagens sobre nós mesmos e, ao mesmo tempo, consumidores dessas imagens, que se tornam muitas vezes aspirações de quem queremos ser, para onde queremos ir e do que queremos usar, do que queremos consumir. Mais do que isso, está atrelada à ideia de experiência. Nós queremos que a atividade de consumo ela seja uma experiência. E as empresas também vendem a possibilidade de consumir um bem como a possibilidade de usufruir de um momento, de uma sensação, de uma experiência. Então você não vai simplesmente comprar uma camiseta, o fato de vestir a camiseta daquela marca e o estilo está atrelado a determinados momentos da vida, tudo isso remete a sensações, a experiências, a vivências que se espera que os produtos tragam, produtos e serviços tragam ao consumidor. Então, o consumidor ele não está satisfeito em finalizar a sua relação de consumo a partir do momento que ele adquire o bem e o leva para casa. Não, o uso constante desse bem, ele é responsável e é obrigatório que gere, ao longo desse processo de uso, uma série de experiências positivas para o seu usuário, para o seu consumidor. E a marca fica como responsável para gerar esse tipo de experiência. Então, mais do que nunca, signos, imagens, simbolizações, todos esses elementos simbólicos que já tinham sido tratados por outros antropólogos no passado, eles mais do que nunca se tornam essenciais para configurar situações de consumo que sejam satisfatórias. E mais do que a lógica da diferença, da distinção de uma classe sobre outra, agora eu sou dessa classe, então eu vou consumir esse bem, tudo bem que isso ainda continua ocorrendo, mas mais do que isso, hoje está em voga a expressão da sua individualidade ou de uma individualidade produzida pelo mercado, mas que de alguma forma se enquadra em determinado perfil que é único. Então, a produção dessa individualidade que deve ser exprimida no seu estilo de vida, na sua forma de se vestir, nos bens que você consome, na combinação deles, de forma a criar um estilo único. Então, além de tudo, a experiência ela não pode ser uma experiência massificada, tem que ser uma experiência individual, para ter um sentido legal para falar com o consumidor. Há quem diga, então, que esses elementos simbólicos, que as marcas e todas as imagens que são produzidas, elas acabam valendo muito mais que a própria mercadoria no capitalismo atual. De forma que o que vale, o que gera valor hoje em dia, são mais as imagens do que o produto em si. Claro que aquela camiseta produzida em tal local, com tal material,
e vendida por um tal preço, ela vai ter o seu valor fixo. Mas mais do que aquilo, é preciso olhar para além disso, para outra dimensão, para a dimensão simbólica atrelada às experiências que aquele produto é capaz de entregar. Então, mais do que entregar um produto, preocupa-se se entregar uma experiência, uma sensação. O que o consumidor espera não é necessariamente a supressão de seu desejo ou de sua necessidade ou uma distinção. Na verdade, ele quer ser tocado, ele quer de alguma forma que aquilo mexa com a vida dele, com a experiência dele, e que aquilo que ele está consumindo também diga e dialogue com quem ele é ou quem ele gostaria de ser, e ostentar essa imagem para os demais. Contemplar todas essas dimensões significa a gente ampliar o rol de entendimento do que é o consumo hoje em dia, pensando não só a partir do ponto de vista do que o consumidor é e das práticas que ele tem, mas também pensando do ponto de vista do mercado e como o mercado ele é totalmente ativo nesse processo de construção do consumidor e, consequentemente, de subjetividades consumidoras. Então, o grande salto interpretativo que é possível a partir desse novo modo de ver as coisas, de ver o consumo, é pensar que nós, enquanto subjetividades consumidoras, de alguma forma fornecemos insumos e estamos totalmente atrelados numa relação muito mais estreita com o mercado do que simplesmente, eu vou lá, consumo, compro um bem e aquela relação acaba. Não, essa relação continua, essa relação se perpetua e de alguma forma essa relação é constantemente alimentada para a produção de novas subjetividades, para novos modos de vida, a partir dos quais nós seremos produtores de valor para o mercado.